Então, o que eu vou fazer, o que a gente vai fazer esse semestre, Silvia, eu e também Ricardo dedicamos tanto tempo ao nosso livro Translation, Adaptation and Digital Media, que deve sair pela Routledge. Estamos fazendo as últimas revisões e deve sair, sei lá, na metade do ano. E o que a gente vai fazer é uma coisa bastante simples. Nessa aula, eu vou lendo e comentando uma parte do primeiro capítulo introdutório. Então, eu vou share screen, eu vou lendo certos trechos, fazendo comentários. Aqui, share screen. Depois, ok. Translation and Adaptation Studies, Deux Solitudes. Por que isso? Então, não, eu acho que a gente vai vendo, e não vou responder agora. Dois solidões. Isso é um termo usado muito no Canadá. Para quem esteve no Canadá, o contato social, cultural, entre Quebec e o Canadá anglófono é mínimo. Para quem viajou, eu viajei uma vez no Air Canadá, indo para Montreal, e tinha os dois programas no vídeo lá. Programa de Quebec, em francês, e o programa em inglês. Não tem nada a ver, 100% diferentes. Então, isso seria a imagem que eu estou usando aqui. E depois que a gente vai entrar no digital media, vai ter outro solidão. Ok, vou lendo, ok, e comentando, e depois acho que vai ser eu prefiro não interromper, eu prefiro deixar comentários para depois, eu falo uns 40, 50 minutos. Vamos anotando, gente. Sim, assim sim, eu coloco no chat e depois... Isso, coloca no chat, pronto. Ok, está sendo gravado, screen sharing, acho que está sendo gravado, sim. Dá para ver que está sendo gravado? Você tá gravando, John, tá gravando. Está gravando, ok, vou começando. One narrative which will run right through this introductory chapter is that of adaptation studies and translation studies as two parallel worlds, which despite having much in common, seldom make contact, with few scholars playing roles in both academic communities. Eu vou desenvolvendo esse ponto. In translation and adaptation, two sides of an ideological coin, Katja Krebs, one of the few scholars to straddle da ideia de quando se senta no cavalo. Está sentando em dois, Katja Krebs está sentada em dois cavalos. Points out certain similarities between TS and AS. Both discuss the phenomena of constructing cultures through the act of rewriting, and both are concerned with the collaborative nature of such acts and the subsequent and necessary critique of notions of authorship. Thus, it is strange that these two academic fields have remained so distinct without engaging with each other's critical perspective and methodologies. Both fields hold their own and quite separate set of conferences, have their own academic journals, and very rarely, if at all, exchange methodologies and conceptual insights. Então, essa ideia dos duas solidões está sendo desenvolvida. In her introduction to Translation and Adaptation in the Theatre and Film, Collisions, Diversions and Meeting Points, Katja Krebs points to the importance of translation of adaptation in the global and local political and cultural experiences, activities and agendas. Both are vital to understand ideologies, cultures, politics, and both cultural and political hegemonies. Indeed, they may even be the world's second and third oldest professions. Acho que todo mundo sabe que é a profissão mais velha, mas pode ser que tradução e adaptação sejam segunda e terceira profissões mais velhas. Lawrence Rohr,
que a gente conhece Lawrence Rowe bastante bem, ele ajudou a gente muito, e a gente está dedicando o livro à memória de Lawrence, que morreu uns 4 anos atrás de câncer. Sees translation as a parent of adaptation. Então, isso aqui é importante, que adaptation, conforme Lawrence Rowe, vem da tradução. With translation becoming dominant during the Middle Ages, when it was used to describe a process of carrying across cultures, originally used to refer to the physical transfer of relics, linked to the Latin words translatio, transfere, with the terms traduction or traducción emerging as a consequence of increased demands to translate the Bible into vernacular language. For both Rowe and Krebs, adaptation only took a life of its own in the West, with the development of copyright laws, which appeared in Britain from 1838 and became codified in the 1928 Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. Então, as duas aqui estão vendo tradução como tipo de parente, de pai, mãe da adaptação. Krebs describes adaptations from the 19th century stage and the growth of the film industry at the where are we? Oh yeah. Okay. Krebs described adaptations from 19th century stage and the growth of the film industry at the beginning of the 20th century, which used a large number of literary adaptations, resulting in the separation between the two areas that existed until today. Então, muita coisa nessa época. E temos artigos descrevendo várias das adaptações de livros, por exemplo, bom exemplo, Charles Dickens. Todas as obras de Charles Dickens foram adaptadas para o palco. O próprio Dickens ajudou nas várias adaptações e ganhou muito dinheiro com suas adaptações. E também ele fez a turnê de leituras dos seus próprios livros, de novo ganhando muito dinheiro fazendo isso. E depois adaptações para cinema, com o começo do cinema no começo do século XX. She mentions a number of translation, adaptation, entertainment phenomena at the beginning of the 21st century, including J.K. Rowling's Harry Potter, which in a variety of media intersemiotic adaptations, including print, stage, film, games, cartoons, etc., has been translated and adapted into more than 60 languages. Steven Spielberg and Peter Jackson's The Adventures of Tintin, adapted from Hergé's Les Aventures de Tintin, which has appeared in various media in the last 70 years, and the popularity of Scandinavian crime fiction. Então, isso aqui são só exemplos aqui. Ok, Katia Krebs, editora de JAFC, a Journal of Adaptation, Film and Performance, convidando acadêmicos, convidando estudantes, especialistas para contribuir artigos que vão juntar as duas áreas. Então, ela, quando a revista começou, foi mais de 10 anos atrás, ela tinha essa ideia de que a revista fosse ser um tipo de ponte entre tradução e adaptação. Mas vamos para a sentença no fundo da página. However, most of the articles in the journal come from the area of adaptation studies. Indeed, in 2009, John Milton, so you, struck a positive note mentioning a sea of change as TS has looked towards post-colonial studies, deconstruction, women's studies, media studies, interpreting studies. However, Milton was overly optimistic. Sim, eu pensei que eu seria grande mediador entre as duas áreas, nada. Indeed, there has been little convergence with adaptation studies since 2009. Few scholars position themselves in both areas,
As can be seen in the glossary of this book, each area has its own terminology. Isso é muito importante. A gente fez glossário e a gente juntou tudo no glossário, mas a gente podia ter feito o glossário de outra maneira, separando tradução, adaptação a digital media. A gente não fez isso, mas a gente não vai fazer isso agora, porque já fizemos tanta coisa. In his introduction to Translation, Adaptation, and Transformation, identifying common ground, Lawrence Raw points to a certain condescension from translation scholars. Então, isso aqui é snobismo, pouco diferente do português condescension. Almost like that towards a poor cousin or junior partner. He mentions a 1985 article of Hendrik van Gorp, which states that adaptations should not be thought of as genuine translations, though they may have a comparable form and volume. Likewise, Lawrence Raw mentions Lawrence Venuti's critique of Robert Stamm's theoretical naivety, drawing on a predetermined methodology and foregrounding value judgments. Venuti believes that adaptation should learn from translation studies and the various ways it deals with different contexts, and its recontextualizing process, the creation of another network of intertwining relations by and within the translation, receiving intertext, as well as another context of reception, whereby the translation is mediated by promotion and marketing strategies. Thus, translation studies theorization is more mature, sophisticated, and is able to give a theoretical base to adaptation studies. Ok? Então, Venuti aqui colocando translation studies, como a gente viu agora, o recontextualizing process, reception, translation mediated by promotion marketing strategies, adaptation studies deveria copiar, aprender desses conceitos in translation studies. Raw also refers to Edwin Gensler, quoting Susan Bassnett's claim that by the early 1990s, translation studies had become so theoretically advanced that older disciplines such as comparative literature needed to be refined as subcategories of translation studies. Então, isso foi colocado por Susan Bassnett e teve bastante repercussão. Ok, então a gente viu essa área de translation studies ganhando força, ganhando sofisticação, ganhando terreno, com muitos cursos e cursos de pós-graduação, departamentos universitários no mundo inteiro a partir dos anos 90. Uma coisa que Adaptation Studies não tem, não conheço nenhum departamento especificamente de Adaptation Studies no mundo inteiro. Adaptation Studies se encontra muito gente trabalhando nessa área, na área de Film Studies, de literatura inglesa, americana, dança, etc. Okay. Then after some 15 years, translation studies was challenged by the new discipline of adaptation studies. However, Van Gorp and Venuti also portray adaptation studies as the poor relation of translation studies with little theoretical work, serious theoretical work, and foregrounding value judgments. Eu penso isso, eu penso aquilo. Indeed, despite Raw's view that translation studies should embrace adaptation studies, it is very much from the position of senior partner, as Milton finds little, Milton, 14 anos atrás, finds little solid theoretical work in adaptation studies. Eu acho que isso mudou agora. Isso é o que eu estava encontrando 14 anos atrás. Recommending it should learn from TS theoretical insights, especially the concept of refraction of Lefebvre. Ok, vamos ver agora de Lawrence Raw. Isso aqui é muito interessante, o que ele fez quando ele estava dando aula na Universidade de Başkent, na capital da Turquia, Ankara. Ele estava dando aula, acho que Departamento de Educação. Okay, Raw, who spent large part of his teaching career at Başkent University, Ankara,
proposes that adaptation studies in the particular needs to expand its field of vision by examining the relationship between psychology, psychoanalysis, and adaptation, as put forth by Piaget and Freud. In adaptation studies and learning and bridging the translation-adaptation divide pedagogical view, Roux and Anthony Gurr describe a translation studies program in Turkey. It will teach correct grammar in English and play a large part in defining Turkey's social, political, and cultural standing in relation to Britain and the world. Então, eu passei tempo na Turquia, muitos cursos de estudos de tradução, acho que Turquia, várias universidades onde eu esteve, todo o ensino em inglês. Todas as áreas, programa de engenharia, ensino em inglês. Uma coisa que não existe no Brasil, não há nenhuma universidade aqui, não estou falando, por exemplo, Faculdade de Cultura Inglesa, que todo o ensino é na língua inglesa. It will teach, okay, the skills needed by translators and adapters are rather different. A good translator is an expert technician who must remain close to the original text, develop their capacities in the source and target language, whereas the adapter is more of a creator who will have the freedom to adjust the text to the demands of the local audience. Então, isso aqui é uma divisão interessante, specificamente pensando na área de ensino. In a task Roux gave his students in the early 1990s, they seemed to wish to make an accurate translation of the Terence Rattigan play, Separate Tables, before making an adaptation of it. Roux finds it somewhat paradoxical that although they found adaptation texts emancipating, they found this area less academic, something inferior translation, the kind of thing reserved for pulp fiction and mass market media rather than the academy. Então, os pessoal fazendo tradução eram estudantes sérios, fazendo a adaptação, não sei, a gente usa, eu gosto muito do termo que a gente usa aqui no Brasil, perfumaria. E podemos discutir isso um pouco mais tarde. Roux and Gurr described the course Roux taught at BUSC in Adaptation Studies. The course was student-centered, and after reading a number of Shakespeare plays, the students, mostly girls, taking a degree in education to become teachers of English. Então, isso é diferente, porque outro curso em tradução. Esses são estudantes de educação. Então, podemos pensar isso em termos de pedagogia na área de tradução e adaptação. They had to adapt the play Romeo and Juliet or Hamlet to their own situation. Decisions were left to the students. They could read Shakespeare's works in English or Turkish. They could work in groups of 2 or 3. They could choose to adapt just part of the play. Several based their versions on Yeşilçam melodramas, a cycle of highly popular films produced in the 1960s and 70s, and used the exaggerated language of the film. They researched arranged marriages, muito comum nas áreas rurais na Turquia, and the huge gulf between urban and rural Turkey. Ok, então eu vou pular esse trecho. Eu acho que a gente vai disponibilizar todo o livro, não sei. A gente já colocou, John. Ok, vamos passar para outras coisas. Eu vou falar... Não, cedo, já falei menos de meia hora. Eu vou falar mais 20 minutos e a gente abre. Ok. Isso aqui, acho que todo mundo trabalhando na área. Quando eu entrei na área de Translation Studies no começo dos anos 90. Oh my God, mais de 30 anos atrás. 30 anos atrás, sim. E essa foi uma das primeiras coisas que eu estudei, que eu vi. John Dryden, o poeta inglês,
do século XVII, depois de Shakespeare. Ok, então isso para mim abriu meus olhos assim. One of the cornerstones of translation studies, e talvez adaptation studies, is the distinction made by the English poet, dramatist, and translator John Dryden between three types of translation. One, metaphrase. Português, metáfrase. Eu uso aqui, comento bastante no meu livro Tradução, Teoria e Prática. Word by word and line by line translation. In other words, literal translation. Paraphrase, paraphrasing. Translation with latitude, where the author is kept in view by the translator, so as never to be lost, but his words are not so strictly followed as the sense. And that too is to be amplified but not altered. This may correspond to sense for sense view of translation. Imitation, where the translator, if he has now not lost that name, assumes the liberty not only to vary from the words and the sense, but to forsake them both as he sees occasion. And taking only some general hints from the original, to run division on the groundwork as he pleases. Here the translator or adapter, então a gente está entrando na área da adaptação, will just maintain a general view of the author, will make an adaptation of the original work. Ok, a gente vai, em de nossos capítulos, a gente trabalha a ideia de apropriação, termo usado muito por Julie Sanders no livro Adaptation and Appropriation. Então, a gente está chegando aqui a appropriation. Ok, tem trechos que vou cortar. Eu vou para outra área, outro termo aqui. Eu não vou falar tanto, eu estou já abrindo várias coisas. Eu não vou passar tanto, eu não vou apresentar tanta coisa, mas esse aqui é termo interessante. Tradaptation. One very specific contribution that translation studies has made to adaptation studies is that of tradaptation. A term coined by Michel Garneau, Quebecois poet and playwright, in order to describe his translations of the plays of Shakespeare, The Tempest, La Tempête, Macbeth, Coriolanus, which reached the public outside Quebec when they were performed in Ottawa in a cycle Shakespeare created by Robert Lepage for the National Arts Centre in Ottawa, for the Festival du Théâtre des Amériques in Montreal, and then on a world tour. Garneau adapts, or rather transadapts, ou se pode dizer transadapts, acho que transadapts melhor. Macbeth. Macbeth, for example, is adapted to a Quebec setting. References to Scotland, lembra que Macbeth acontece na Escócia, are completely missing and replaced by Chinu, home, or pays, country, thereby inviting the audience to associate the ravaged Scotland with Quebec, dominated by English-speaking Canada and demanding independence. Então, quando ele escreveu, houve movimento bastante forte para exigir independência da Quebec. Ainda não aconteceu, sempre quando tem votação é muito apertado, mas nunca chegou a uma maioria. Indeed, Garneau admits that his Macbeth is a political gesture to affirm the identity of Quebec as a nation in the country. Another technique is the use of local North American animals. In Garneau's Macbeth, we hear the vivid names of North American animal species. Un chat sauvage, un grand ours noir, le porc-épic, l'original accent panache, and le vive loup, big black bear, porcupine, the moose with its antlers, the old wolf. And thirdly, Garneau uses French as it was spoken in the pre-1950s period.
a kind of poetic proposition of how rural Quebec used to speak. Não sei se tem alguém aqui da área de francês, se alguém que passou tempo em Quebec, mas o sotaque é muito... On parle comme ça, on parle com la bouche ouverte. C'est très différent do français qu'on parle à Paris. Então, totalmente diferente. E parece tipo de francês de 500 anos atrás. Acho que é porque os imigrantes foram lá falando assim. Okay, according to Francis Jones, this would be a time-matched archaization, though in a different period to that of Shakespeare's England, when Quebec had not yet been colonized. Okay. Vamos para Maria Timoshko, uma autora de grande influência, eu gosto muito dela, e o estudo que ela fez sobre traduções de lendas irlandesas na Irlanda, do irlandês, do gaélico irlandês, do heróico Hallan, que tornou-se um símbolo da independência irlandesa em 1920, 21, 22. Então, nesse período e antes, houve muitas adaptações, traduções, e ela fez um livro excelente, Translation in a Post-Colonial Context, que eu recomendo. Esse aqui é outro livro, subsequente dela, Enlarging Translation, Empowering Translations, which proposes that translation studies open up to look towards other areas. Using the frames of reference of representation, transmission, and transculturation, she suggests that translation studies should expand from the dominant parochial and stereotypical thinking about translation processes and products. Ok, então isso vai ser uma crítica bastante forte aos estudos de tradução, que é uma coisa muito envolvida ao traduzir esse texto, e não se abrir ao resto do mundo. Paying homage to Lefebvre's superordinate category of rewriting, which he developed from refraction, Timoshko states the benefits that translation studies has received by being situated within the broader theoretical frameworks of post-colonial studies, gender studies. She also uses Wittgenstein's cluster concept. Translation is a blurred category that intersects with and sits at the junction of other blurred categories, blurred borrado, and thus will share interfaces with a number of other areas. It seems as if her text will move towards a mention of adaptation studies. However, this is not the case. Maria Timoshko, me lembro, eu fiz uma apresentação pouco, acho que foi pouco depois disso, 2010, e ela estava na sala, ela nunca tinha ouvido falar de adaptation studies. Muito interessante isso. Ela escreveu um livro que parece que tem muita coisa a ver com estudos da adaptação, mas não menciona nenhuma vez. Parece que nem conhecia. Boundaries. If we follow Linda Hutchin in Chauvin O'Flynn, então tem, na internet antes de pronunciar esses nomes irlandeses, está tudo na internet como se pode pronunciar, acho que Chauvin Flynn. We find very broad boundaries of what adaptation can be. An extended, deliberate, announced revisitation of a particular work of art. This can include a very wide range of works, including, for example, literary translations, transcriptions of orchestral music for piano, to condensations and abridgments, to what Linda Hutchin calls adaptation proper. Adaptation can also include spin-offs, reviews, and academic criticism that follow the film in offering an overt and critical commentary on earlier works. Furthermore, it can encompass sequels and prequels. Ai, não coloquei midquels aqui. Sequels, todo mundo conhece sequel, o que veio antes. Não, sequel, o que veio depois. Prequel, o que veio antes. E midquel, o que está acontecendo no meio. Por exemplo, vamos pensar Hamlet. Prequel de Hamlet seria
vendo Hamlet como criança. Seria vendo a relação entre o pai de Hamlet, Gertrudis, e o menino Hamlet. Sequel de Hamlet seria, como todo mundo morre no fim, não vai ter Hamlet, mas vai ter o Fortinbras. Seria como Fortinbras que toma conta de Elsinore, como que ele vai, que tipo de rei de Dinamarca ele vai ser. Midquel seria uma coisa que acontece no meio. Por exemplo, não se sabe muito o que acontece no relacionamento entre Ofélia e Hamlet. Eles transam, parece que já dormiram juntos, então seria midquel, meio quella. Seria vendo, por exemplo, o amor entre Hamlet e Ofélia, ver os dois transando, etc. Ok. Então, muitas possibilidades. A gente está vendo tudo, tendo uma ideia das possibilidades aqui. Eu vou um pouco mais, depois eu vou parar para a gente falar. Boundaries aqui, onde que a gente está? Slash fiction. Okay, furthermore, it can encompass sequels and prequels, fanzines and slash fiction, also brief allusions, bits of sampled music, and museum exhibits. Thus, the field is very extensive. Okay, onde que estamos? Não consigo. Thus, the field is very extensive, and Leach asked the question, if all texts are fluid, multiple, and indeterminate, that is, if every text is an intertext whose stability and integrity is social and political rather than ontological, then what are the differences between adaptations and the whole vast range of intertexts? In short, where does adaptation proper cross the boundary and become an adaptation improper? Leach, Thomas Leach, que tem gente que fala que ele é dos papas na área, que tem feito nos últimos anos muito trabalho teórico sobre a área da adaptação. Ele abre isso, mas ele não dá nenhum tipo de resposta. E essa aqui é uma das perguntas centrais na área de Adaptation Studies. Há limites do que é adaptação? Podemos colocar fronteiras, limites, isso é possível. Eu faço a pergunta, is every text an adaptation? Ok, vou ler mais, acho que mais dois parágrafos. Já são, sim, tem tempo, mais dois parágrafos. Here we can introduce the concept of transmedia, que a gente vai desenvolver, e vou só apresentar aqui. If we examine two classic works in adaptation from text to screen, screen to text, companion to literature film adaptation, we find that both works are exclusively addressed towards film versions of literature. Indeed, film studies was the genesis of adaptation studies. Então, ainda acontece que a adaptation é muito forte na área de film studies. E adaptation studies começou em departamentos de filme. Thomas Leach mentions that from its founding until 2008, the forerunner of the Association of Adaptation Studies was called the Association of Literature on Screen Studies. And thus we can understand the domination of studies of film versions of literature, with its contributors coming from departments of English literature and film studies. It is also very Anglo and monolingual, maybe as a result of the domination of North America in film practice, Hollywood, claro. In adaptations from text to screen, screen to text, or articles on adaptation of Shakespeare, esse livro que eu mencionei, Jane Austen, Scarlet Letter, David Cronenberg's A Naked Lunch, Schindler's List, Little Women, Trainspotting, Orlando, and a section on the adaptations of Jane Campion, 101 Dalmatians, and the Batman franchise.
In companion to a literature film adaptation, there are chapters on literary translation in the silent era, writing on the silent screen, adaptations of modernism, sound adaptation, and business and commercial factors, comic book narratives in film franchises, the classic novel on television, Shakespeare to Austen on screen, costumes in adaptation studies, music in adaptation studies, adaptable and unadaptable text and adapting Harry Potter. Então dá para ver que livros sobre adaptation studies de 15 e 20 anos atrás, quase sempre totalmente dominados por estudos sobre adaptações de filme. Mentions of any text or influences from other languages are few and far between. In neither of these works are there any references to translation or translation theory and theories. Indeed, references to translation always refer to translation as transfer from literature to film, not as transfer from one language to another. This lack of awareness of the problems involved in translation can also be seen in the central tenet of Linda Cahill's work, in the sense of moving from a work to a new environment. To translate, in contrast to adapt, is to move a text from one language to another. It is a process of language, not just of survival and generation. Through the process of translation, a fully new text, a materially different entity is made, one that simultaneously has a stronger relationship with its original source, yet is fully independent from it. Simply put, we are able to read and appreciate the translation without reading the original source. Okay, vou ler isso aqui. For Leach, Cahill presumes a senseless, seamless transfer translation from one media to another, assuming text to have determinate meanings, which can easily be coded and recoded, and missing the important question of which elements to emphasize in the translation. Ok, eu acho que eu vou terminar aqui. Acho que vamos ler esse último parágrafo aqui de Leach. Leach comments that this very narrow concentration on film adaptations of novels became limited in an age of explosive new media, agora mesmo, excluding adaptations in virtual media from consideration. Operas, ballet, theatrical plays with pages, YouTube videos based on earlier texts, everything but film is eliminated from the field of study. Então, o que ele está criticando, em 2012, que 3 anos atrás, já houve um tipo de explosão de nova mídia. Então, a Adaptation Studies tem que incluir essas novas mídias. E a gente vai, nas próximas sessões, a gente vai desenvolver esse ponto mais. Acho que eu vou parar aqui e vamos ver que tipo de perguntas temos e discussão. Eu vou continuar com esse segunda parte desse capítulo, que a gente vai abrir mais para intermídia, transmídia, digital media. Mas eu vou parar por aqui e vamos ver que tipo de pergunta que temos. E eu vou continuar com vários elementos na segunda parte desse capítulo introdutório de nosso livro Translation, Adaptation and Digital Media, na próxima sessão, 31 de março. Ok, eu paro por aqui. Temos alguma coisa no chat? Algumas vamos abrir para todo mundo. O pessoal está meio tímido, não sei o que está acontecendo, mas vamos abrir aqui. Tá, Ana quer. Tá, Silvia aqui poderia. Não, que você queria fazer uma pergunta, Ana. A Nesta quer falar? Gente, vamos abrir, vamos conversar. Isso aqui é uma reunião de grupo de pesquisa, todo mundo conversa. Vamos lá, Julieta. Esse último parágrafo, ópera, balé, peças teatrais, YouTube, vídeo, tudo menos o filme eliminado. Eu não entendi essa frase. Eu não entendi o que quer dizer. Não, Leach está criticando Adaptation Studies como era, concentrando-se só em filmes. Ele está dizendo que esses livros, e Adaptation Studies, como começou, era muito limitado, especialmente com a explosão de novas mídias
nesse século. Ele está dizendo que a Adaptation Studies não pode ficar concentrando-se em produtos fílmicos. Eu acho que ele está exagerando, porque a ópera Cavalaria Rusticana, que eu escrevi, foi uma das primeiras adaptações de literatura para ópera e para cinema. Ainda Ele não cinema está pensando em termos práticos, ele está pensando no mundo acadêmico e a concentração de estudos acadêmicos sobre adaptações de filmes. Eu acho que nisso Esses dois livros, fala muito mais de filme. Se teria que ver, eu acho, em termos acadêmicos, deve ter trabalhos sobre a adaptação do Cavaleiro Rusticano, mas não sei se tem tanta coisa. Não conheço. Eu sei que Linda Hutchins, junto com o marido dela, trabalharam com adaptações de ópera, mas Sim. eu acho que essa área ainda é bastante limitada. Eu conheço poucos estudos trabalhando ópera. Eu acho que tem um problema aqui, que é um número bastante limitado de pessoas que sabem que são músicos também. Eu não, por exemplo, pessoalmente, e não me sentiria à vontade comentando uma partitura musical. Eu não sou músico. Então, o que se vai ver em trabalhos acadêmicos, teses, dissertações, sobre adaptações de ópera, concentrando-se no libreto, ignorando a partitura. Aqui é um livro que nós fizemos do Great, adaptação, capítulo 8, escrito por mim, sobre cavalaria rusticana, que passou de literatura para teatro, adaptado pelo próprio autor, depois para cinema, e depois inúmeros filmes até hoje, e para ópera. Quer dizer, ópera foi logo no começo. A ópera foi de literatura para teatro para ópera. E logo teve cinema mudo, e depois teve cinema até 1950. Aí eu acho que parou. Mas no teatro tem adaptações, quer dizer, montagens diferentes da ópera. Aqui no Teatro Municipal de São Paulo, fizeram uma adaptação mudando o lugar onde se passa e o tempo onde se passa a ópera, e fizeram uma máfia italiana de 1920, alguma coisa assim, com automóvel na cena e tudo. Então, tem muita adaptação. O Metropolitan Opera também faz a modernização de ópera, quer dizer, pega uma ópera e traz para uma época contemporânea, mas com a mesma música, com a mesma orquestra, só o cenário e o contexto diferente. Sim. Silvia, temos outras coisas? Sim, estou olhando aqui. Olha, eu estava... A fala, quem tá falando? Você? Quem tá... eu, Silvia. Ana Catarina. Isso que eu ia falar. Gisele tem umas coisas para colocar. Fala, Di. Só antes de eu ir embora, que assim, alguém postou que é difícil fazer estudos, acho que você mesmo, né, Silvia? É difícil ver as duas ou outras artes misturadas num estudo, né? Depende da arte, como é que essa arte dialoga com outras, e depende do departamento. Eu acho que o grande barato do Adaptation Studies é que admite a transdisciplinaridade de uma perspectiva para além da tradução, né? Se eu estou entendendo direito, é isso. E aí eu achei o site do Pat Boran, que
é um poeta irlandês contemporâneo, ele faz poesia, diria que tradicional, entre aspas, no sentido de poema na página, mas ele traduz, ele adapta os próprios poemas para vídeos. E eles continuam líricos, não tem nada daquela materialidade da poesia concreta ou visual, nada daquilo, nem performática. Eu acho que é mesmo uma adaptação feita pelo próprio autor, né? Então, eu paro por aqui para dar voz a outros e agradeço muito, eu quero ouvi-los mais, os autores do recente livro, saiu agora, né? Não Acho que saiu John... agora, não, ainda está. Não? Mas Não, pré-venda, você tá assim nas contrações já, gente. Tá lá, dilatação 2, entendeu? Tá quase, tá quase. Mas já tem pré-venda, né? Já tem pré-venda. Já tem aquela pessoa trazendo brinquedo para o quarto, entendeu? E o bebê não chega, entendeu? Cadê o bebê? Não chega, todo mundo esperando. Já tem o padre para batizar, tem tudo. Não, mas para nós já chegou aqui, a gente já ouviu o primeiro capítulo, no audiobook live. Obrigada. Bom, Gisele, obrigada por conseguir esse tempinho, né? Porque a gente estava... Eu sei que você está em Nova York, em outra história, e depois a gente vai falar, a ideia era a gente fazer um pouco de housekeeping antes, mas aí eu perdeu. Vamos abrir, eu queria escutar outras pessoas. É que tem umas pessoas aqui, a Fernanda falou uma coisa legal aqui, Fernanda, fala o que você falou aqui, que é sobre o negócio de fazer um trabalho acadêmico sobre outras mídias, ela colocou aqui... Fala aí, é legal o que você falou, porque é um tema que a gente ficou falando no curso. Tem gente aqui que fez nosso curso de verão, aliás, gente super bem-vindo, depois vocês vão se apresentar, foi um curso muito legal, para quem não soube, que a gente deu, com muita ajuda aqui de todos, a Solange também ajudou, a Jamile também ajudou, a Gisele Freire também, sabe, muita gente ajudou, a Elaine... E a gente discutiu isso, sabe, sobre a necessidade de estudar outras coisas, e muita gente trouxe. Bom, mas tem lugares que não dá para a gente levar isso para o pessoal, não se interessa. Não... Fala um pouco, Fernanda. Não, é que eu ia falar, por exemplo, até mesmo na área do cinema, que eu pesquisando Little Women, eu queria achar uma explicação para uma música que uma personagem toca. E ninguém faz uma análise, porque eu falei assim, gente, eu não entendo de música, né? E ninguém fez uma análise dessa música que parece ser importante, porque tem uma personagem que se emociona. E, para além saindo um pouco do filme, é muito difícil achar referencial teórico, principalmente, tipo, quando você está no começo da pesquisa, você tem que ficar referenciando outras pessoas, né? Eu acho que mesmo quando você está aí, você ainda referencia muita gente. Só que você vai entrar no Google Academic, você não acha pesquisas, ou se você acha pesquisas, são pesquisas que estão privadas. Eu achei várias pesquisas de uma galera do leste europeu, que a dissertação era só para o corpo docente daquela universidade, então elas não são disponibilizadas. Ou se elas são disponibilizadas, elas são pagas, né? Então, ainda está muito fechado e você não consegue achar referencial teórico, mas você também não pode criar referencial teórico porque você está começando uma pesquisa. Então, fica nesse meio termo do que fazer. Então, Fernanda, a gente está entrando em outra área, outra discussão muito importante na área acadêmica hoje em dia. Eu conheço, ele esteve no Brasil, como que é o nome? Marco Thomas. Eu conheço ele razoavelmente bem. Ele é bastante jovem, já é pró-reitor da Universidade de Greenwich, em Londres. Ele conhece o Brasil bastante bem, tem trabalhado com dramaturgo brasileiro. Eu conversei com ele poucos meses atrás, e ele estava falando que na publicação dos professores lá na Universidade de Greenwich
só conta publicações publicações abertas. Qual é o termo que se usa? Abertas para o mundo. Tem um termo. Open access. Open access. Sim. Então, então eu acho que está mudando muito. E eu publiquei um artigo junto com a Helena Barbosa sobre os intérpretes do Serviço de Proteção ao Índio, SPI, que era antes do FUNAI de antes. Tem um webinar, gente, sobre isso, para quem se interessar. Desculpa, João, eu tenho que fazer propaganda. Tem um webinar. Publicamos em The Translator, que não é open access. Distribuir, eu tenho um artigo para distribuir, mas é coisa fechada, aberto para pouca gente, e claro que ninguém lê. Então você tem esse problema hoje em dia. E outra coisa, se a revista ia dar open access para a gente, mas a gente teria que pagar, acho que mais de $1.000. Então, a indústria da revista acadêmica mudou bastante. Então isso é um mundo, basicamente, Fernando, é um mundo que está em mudança, mudando muito. Antigamente, antes da internet, não tinha open access, agora tem open access, e algumas universidades estão exigindo isso. Então, Marco Thomas, da Universidade de Greenwich, só conta para pontos na carreira open access publicações. Algumas revistas na área de tradução Meta, a revista canadense Open Access, outras revistas importantes como The Translator e Target não são Open Access. Não, o que eu ia falar é que nesse caso... Estão me ouvindo? Oi, estão me ouvindo? Tá. Eu ia falar, nesse caso, Fernando, sugiro, primeiro, duas coisas. Nunca esqueçam que os autores podem ser contactados. Entre em contato com o autor, pegue uma cópia. Gente, era assim que a gente fazia antes, é assim que a gente continua fazendo. Eu vivo fazendo isso e vivo recomendando. A Jamile pode depois até falar, e ela já até contou, de como ela, desesperada, no final de entregar a dissertação dela, descobriu uma autora que ela não conseguia. Eu entro em contato, nós somos todos acadêmicos, a gente quer a pessoa falar, não, ela quer ser citada. Né? Primeira coisa. Né, John? Fala em geral, sim, eu diria 90 e tanto % dos autores vão ficar muito agradecidos. Sim, é você difícil. Você quer publicar algo que você quer ser lido. Então, sempre tem esse medo quando se publica alguma coisa que absolutamente ninguém vai ler aquele trabalho. E Gabriela, estou vendo Gabriela que está concordando, ela escreveu coisas que ninguém leu. Então, ela escreveu, então tá assim. E me lembro, você conhece, várias pessoas aqui conhecem Marina Della Valle, que escreveu uma tese sobre, ela entrevistou poetas, tradutores de poemas não rimados, de free verse, verso livre. Aí eu tenho um novo orientando, acho que ele não está aqui, Vinícius, que trabalha entrou agora, que vai trabalhar com, vai traduzir autores trans. Sim. E aí eu falei, lê a tese da Marina, a gente convida ela, e quando eu entrei em contato com Marina ficou tão contente, vai ter uma pessoa lendo a tese dela. E, em geral, sim, deve ter algum medalhão estrela aqui que não vai aceitar ou vai exigir que se leia, se compre a revista, mas 90 e tanto % vão te mandar o artigo. Bom, não esqueça... Alô, dá para ouvir? Tá.
Não esqueça também de... Vou ler umas perguntas aqui, John, para a gente voltar para o texto. Mas também, Fernanda, não esqueça de associar o comentário, que também te dá boas ideias, e você pode usar. E usa o PIN, o pessoal para fundamentar. Bom, a Kathleen, eu gostaria de fazer um comentário. Sou professora e trabalho com livros clássicos, porém adaptados para cada nível. Já gostei. Apesar de sabermos que perde-se bastante, não, para de usar essa palavra, não se perde, gente, se transforma. Nada se perde, tudo se transforma. Lembra? Vamos lá, virou epígrafe dos capítulos que a gente fez no livro. Nada se perde, tudo se transforma. Vamos lá. Apesar de sabermos que se perde, a Tati transforma bastante, que o não traz, é interessante porque permite que os estudantes acessem os livros que seriam mais complicados de compreensão. Sim, Kathleen. Aí ela se continua, aí a Gisele falou, Kathleen, por vezes, os livros bem adaptados ganham muito, sim. É como eu digo em relação a revisores e tradutores que valem também para adaptação. Nossa, né, Solange? Especialmente revisores e tradutores, né? Vamos falar. Uhum. A gente está revisando a revista da Traditerme, aqui tem até alguns autores, autoras. Às vezes, as versões são infinitamente melhores do que as originais. Bom, muitos estudantes podem voltar às originais, depois ler as adaptações. Houve até uma discussão no nosso WhatsApp essa semana sobre ler adaptações. Nós seria a tradução interlingual que eles fizeram, né, quando você o texto. Aliás, aqui hoje nós temos não sei se ele ainda está aqui o Fábio. O Fábio trabalhou com uma tradução interlingual, ele pode até dar uma palhinha sobre isso, né, Fábio? Aqui, Thalita, Gisele. Oi. E aí, Fábio, aproveita e se apresenta, porque a gente vai fazer isso. O Fábio é um novo integrante, conhecido por alguns, porque ele já deu palestra no pessoal que está aqui, que vem da disciplina Tradução e Adaptação de 2020. O Fábio deu uma palestra para nós sobre adaptação de prosa, Vitória. Então, vai lá. Em primeiro lugar, assim, agradeço muito a Silvia ter me colocado nesse grupo, né? E qual era mesmo a questão? Sobre tradução interlingual, que eu sei que você fez. Tu está falando do Quixote, isso? Não. Lembra, antes do Quixote, vocês foi um prefácio. Eu sei que você trabalhou com umas versões tipo a literatura brasileira que ela tinha sido reescrita. Uhum. Teve uma... Diga. Não, era isso. Bom, eu fiz essas adaptações para a editora LPM, lá por 2007, 2008. Inclusive, lendo o texto de vocês, eu fiquei pensando na seguinte questão: se discute ou se fala sobre adaptações para leitores adultos. Porque quando me foram encomendadas adaptações de livros clássicos, como o Curtiço, isso fazia parte de uma política do Ministério da Educação, se não me engano, lá por 2009, para adaptar livros clássicos para neoleitores, ou seja, para adultos recém-alfabetizados, que foi um programa que se perdeu. Quando os livros saíram, quando eles foram publicados, essa política já não existia mais. O que fez com que esses livros fossem muito encaminhados para adolescentes, né, para estudantes de ensino médio. Então, essa adaptação de que a Silvia está falando foi uma adaptação do Curtiço, por exemplo. Uma adaptação de um livro do século XIX para o século XX, e para esse tipo de público, né? Então, é uma experiência diferente de se fazer a adaptação que eu fiz do Quixote, também mais ou menos nessa mesma época, né? Então, é uma experiência
digamos assim, não tem muita interlocução. Eu não lembro de ter alguém para trocar ideias sobre esse tipo de trabalho, né? Esse tipo de leitura ou de releitura, enfim, o nome que se dê. Bom, é isso. Não sei se eu respondi alguma coisa, nem sei qual era a pergunta exatamente. Não, obrigado, era isso. Inclusive, assim, eu tenho colegas que já tiveram, por exemplo, a Martin Claret publicou a tradução dos Chagas, Chagas, com e a minha colega, Silvia Massimini, colega de grupo de Cervantes, ela me disse: nossa, Silvia, imagina, eu peguei esse, né, o que você acha, não sei o quê. Na verdade, não é que ela atualizou, ela fez tipo um tratamento de texto, e ela sentia muito pelo peso da obra, entendeu? E mais responsabilidade, mas assim, tipo, aí o John mesmo fala, lá no, sabe, se faz esse texto direto, é que, assim, Cervantes, especialmente, quando se fez isso na Espanha, foi criticado de modernizar a linguagem, entendeu? Quer dizer, não sei se o que você fez foi mais uma adaptação da obra, ou você aparou as arestas daquele português antigo, entendeu? Não sei. Mas, assim, é uma coisa que não tem muito para as pessoas falarem, inclusive elas ficam meio com vergonha de estar falando isso, ou intimidadas, sabe? Assim, eu já senti isso, sabe? Assim, das pessoas que fazem isso, tipo, ai, meu Deus. Enquanto esteja sempre sendo disponibilizado o livro, do jeito que foi feito, para mim, tudo bem. Eu acho que não pode sumir o livro que foi feito daquele jeito também antigo. Para quem gosta de ler, como eu, a Solange, que adora ler a Julieta, essas coisas antigas. Mas tudo bem, se eles quiserem ler o mais... Eu não tenho problema. Vale a história, porque trabalha com adaptação, entendeu? Sei lá, uma pena. Eu quero complementar o que você falou. Quando você vai traduzir, você tem que trazer a linguagem para o teu tempo, porque é a tua linguagem. Não tem como você pôr uma linguagem de 1700, de 1800, você não tem. Eu faço uma tradução de 1750 do inglês para o português, eu uso a linguagem que eu tenho, o meu vocabulário. Eu não sei a linguagem de 1750. Então, a linguagem ela se moderniza com o tradutor. Mas nem sempre, né, Julieta? Tem coisas que você não pode. Eu já fiz tradução de entremês anônimo de 1500, não dá. Não vou colocar, gente, vamos lá pular no bloco, entendeu? Era uma coisa de carnetolentas. Nem o nome eu pude mudar. Não, eu não acho que você vai pular no bloco, mas o meu vocabulário, ele é meu de hoje. Eu não tenho vocabulário de 1750. Sim, aí é a história do Pierre Menard, entendeu? Então, vamos lá. Eu leio, eu entendo e eu falo. Eu falo na minha língua. Não tem aquela coisa que o John falou do Canadá, da linguagem antiga. Eu estudei francês na escola com um professor velho. Aí eu fui para a França e fui na casa da família francesa da minha filha, e eles davam risada, porque eles diziam que eu falo um francês antiquíssimo. Falei, claro, eu aprendi com um velho que já tinha aprendido muito antes, e eu já tinha passado mais 50 anos. O meu francês era de 100 e tantos anos atrás, e eu achei que eu estava falando francês. Eu acho que a Silvia, tu colocou uma coisa que é bem interessante, assim, que é um certo estigma, né, com relação à adaptação, como se fosse assim uma vulgarização da obra, né, como se tornasse, como se fosse uma falta de respeito com relação a obras clássicas.
o que eu acho uma postura bastante elitista, principalmente no contexto brasileiro, né? Quando a gente pensa, talvez, numa vulgarização de uma obra clássica, na verdade, assim, a gente, se a intenção for boa, a gente está simplesmente proporcionando pessoas que não leriam essas obras, que elas tenham pelo menos algum acesso e tenham alguma ideia a respeito dessas obras. Ou seja, num país onde há uma deficiência tão grande com relação a leitores, eu acho que as adaptações são plenamente válidas. Talvez em outros lugares, em outros contextos, isso seja realmente uma vulgarização, mas no Brasil, me parece que é, sobretudo, necessária, né? Essa política de adaptação, digamos assim. Se posso entrar aqui, uns anos atrás, acho que uns 6, 7 anos atrás, houve grande crítica a uma adaptação de Machado de Assis. Saem todos os jornais, várias críticas de vários lugares, uns dizendo que não se pode estragar Machado, outros que houve um problema, desvio de dinheiro, que dinheiro era do governo do PT, então tinha tudo esse tipo de crítica também. Aí, na época, me lembro que a gente estava dando aula, a gente usou na sala de aula isso. E eu estranhei muito isso, porque no mundo de língua inglesa, todo mundo adapta Shakespeare hoje em dia. E não há, hoje em dia não há esse tipo de crítica, não se pode fazer isso com Shakespeare. De fato, Shakespeare é obrigatório para ser estudado no secundário, escola secundária. E todos os professores tiveram tanto problema para ensinar Shakespeare, considerado como muito chato. Aí, grande sucesso de adaptações de Shakespeare, especialmente mangá Shakespeare, que teve muito sucesso no ensino de Shakespeare para jovens. E o que é interessante, mangá Shakespeare da editora Self-Made Hero corta tudo, metade do texto ou mais, mas o resto mantido na linguagem original. Claro, com o mangá também. Macbeth, excelente. Então, me surpreendeu muito essa crítica à adaptação de Machado, que hoje em dia, não se vê, se faz o que se quer com Shakespeare. E muita gente faz uma salada, uma mistura. Já falei bastante sobre isso. Dois outros pontos, eu vou ter tempo, mas eu saio antes do fim da reunião. E outra coisa, 2 pontos que queria ver, continuando com o Fábio, enorme sucesso do graphic novel nos últimos 30, 40 anos, que tornou-se um gênero muito importante. Acho que tem gente chamando o graphic novel do nona ou 10ª arte. E outra coisa muito importante, domínio público. Se alguém aqui, seria muito interessante fazer experiência, vamos ver o que acontece. Eu não sei se tem gente que faz graphic novel aqui, mas se tem, faz um graphic novel sobre um bruxinho, dá um nome semelhante a Harry Potter, adapta alguns dos episódios de Harry Potter e vamos ver o que acontece. É possível que vocês vão acabar no cilindro, porque isso é totalmente ilegal. E os advogados de J.K. Rowling vão ficar em cima. Como ficaram em cima? Quando Harry Potter estava sendo publicado, aí tinha os crianças, adolescentes muito espertos, que souberam línguas. E me lembro 2 casos, um na França, outro na República Tcheca. Um adolescente que conhecia o inglês pegou o livro de Harry Potter,
fez 2 ocasiões, França, República Tcheca, colocou na internet a tradução. Totalmente ilegal, claro. E os advogados, acho que entraram em contato com a família, falaram os problemas. E acho que ninguém acabou na cadeia, porque, claro que ia dar publicidade muito negativa para J.K. Rowling e Harry Potter, mas essas traduções foram tiradas logo da internet. Mas seria interessante ver o caso, o que vai acontecer com você, vão ter que pagar uma multa, vão para a cadeia. Seria interessante fazer essa experiência como tese, se alguém está procurando uma tese diferente. E o que foi outra coisa que ia fazer? Domínio público. Sim. Quando está no domínio público, pode fazer como Shakespeare, como Homer, pode fazer o que você quer. Eu trabalho também com Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, 2, 3 anos atrás, entrou no domínio público. Eu quero ver adaptações, por exemplo, prequela, sequela, meio-quela. Eu quero ver Emília adulta. Eu quero ver Dona Benta jovem. Eu quero ver outras aventuras dos pica-pauzinhos. Você pode fazer? A tia Anastácia, amiga da... Lembra que o Hugo sugeriu no curso aquela coisa linda que a tia Anastácia agora ela tem sei lá, uma rede de alimentação e ela vai lá visitar a amiga dela e aí elas ficam lá conversando sobre coisas muito importantes. Sim. Posso contar? A primeira Narizinho é minha amiga até hoje. Ela tem 82 anos. Ela foi a primeira Narizinho na TV Tupi, do Gouveia, e ela tem 82 anos. E ela está bem, Julieta? Está ótima, trabalhando, escrevendo. Tinha convidar um dia para ela dar e mostrar papinho aqui com a gente. A sequela da Narizinho. Não, eu só queria jogar uns dados, porque naquela questão do lead, até a Julieta falou do teatro e tal, eu fiz uma brincadeira super rápida de jogar no Google Scholar para ver o que sairia. As adaptações eu coloquei literalmente, adaptação, livro, teatro, ele dá 69 mil. Mas agora prestem atenção, adaptação, livro, TV, 71 mil. Adaptação, livro, filme, 121 mil. Mas aí, repensando isso também, a gente pode também colocar na brincadeira que há uns 5 anos era muito mais difícil ter acesso a séries de TV. Agora está muito mais fácil, então talvez o jogo vire daqui para frente. E a questão do teatro também, querendo ou não, ainda é elitista, gente, ir ao teatro no Brasil, principalmente. Então são coisas que eu queria soltar. Fora isso, eu queria... de livro para ópera. Não pesquisei, Julieta, faltou esse, desculpa aí. Agora, outra coisa mais... Para não dizer que é tudo elitista, tem alguns teatros sim. que são acessíveis, né? Não, porque esse vídeo vai girar sim. E de repente as pessoas ficam achando, pô, esqueceram de falar isso. Não, tem teatros que realmente são acessíveis, que ela está falando, talvez né? Não sei, tem algumas coisas que realmente não dá, os musicais, caríssimos, se a pessoa encarar, ver isso, pode ser complicado. E falando em peças acessíveis, eu vou aproveitar e deixar uma dica de uma que eu gosto muito, chama Se Eu Morrer, Vou Contar Tudo a Deus, do coletivo Bond, eles geralmente se apresentam em Sescs, e é uma adaptação de uma história real daquele garotinho que tentou migrar dentro de uma mala. Inclusive, adultos choram muito, viu? Já fica a dica que eu levei uma criança... Coloca no chat. Ótimo. Mas é bom para quem tem filho, assim, né, dessa idade, que essa idade tem que chorar. Nossa, gente, eu não posso isso, eu tenho que ter minha neta para levar mais. Nossa, e sobre músicas em adaptação, isso vai mais para a Fernanda, ou para quem se interessar. Eu acabei encontrando, sem querer, estudos na psicologia sobre Dr. Seuss por causa da questão rimada. Então, eu acho que você vai, se for querer enveredar para análise da música, vai cair em alguma coisa da psicologia e até naquele termo de qualia, né, na filosofia, do que a sua experiência não é igual à minha, mesmo sendo a mesma música. Tem aquilo também, Fê. E era basicamente isso, tá vendo? A gente fez um wrap-up. Eu vou daqui a pouquinho buscar uma sala, mas só para dia 31. Próxima sessão vai ser 31.
E Sim. vou continuar falando da segunda parte do capítulo, e a gente vai começar a entrar na área de transmídia nessa segunda parte do capítulo. Bom, a gente se fala. Gente, beijos a todas. Adorei. Beijo, tchau. Bárbaro. Lindas. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Beijo. Sair daqui. Tchau, gente. Tchau. Tchau, pessoal.